Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Micael Lima, sou aluno do curso de LC, na disciplina de EAD, e eu vou estar trazendo para vocês uma aula, né, sobre AI e democracia, né, essa relação entre esses dois assuntos. Né. É, Quando eu vi esse tema, né, dentre uma lista que o professor havia me sugerido, ele me chamou a atenção de cara. Né. Atualmente eu atuo como desenvolvedor usando AIs, não dá para dizer de AIs, né, mas a gente personaliza AIs para soluções para clientes, então é um assunto com quem eu acabo me deparando diariamente e ainda mais associando a democracia. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar. Eu vou tentar ser sucinto, tá? Porque é um assunto extremamente amplo, né? Eu vou tentar trazer mais informações a nível Brasil, mas vou acabar trazendo algumas informações a nível mundial também. Mas a ideia é tentar ser amigo do tempo para não deixar o vídeo maçante para a pessoa que for corrigi-lo ou assisti-lo futuramente, tá bem? Nessa aula, basicamente, a gente vai discutir de forma crítica, primeiramente, os conceitos de democracia e AI, porque eu acho que é importante que a gente tenha uma estrutura bem amarrada do que cada uma dessas coisas é, tá? E depois a gente vai começar a investigar essas relações entre elas, né? Ver as tensões e o que a gente pode apurar de forma crítica sobre a união desses dois temas. Como eu falei, eu vou dar uma ênfase no contexto brasileiro, certo? A gente também vai dar uma entradinha no que a legislação nacional ela fala sobre isso, tá bem? A gente está vivendo um momento histórico, né? Marcado pela transformação tecnológica relacionada à AI. Eu acho que a gente pode falar que é semelhante ou até maior do que o boom que a gente teve quando surgiu a internet, né? Profissões foram criadas, e muita coisa realmente mudou das que eram existentes, né? A forma da gente se comunicar mudou muito até hoje, né? E eu acho que a AI veio como esse segundo boom, sabe? E eu acho que até fazendo um pouco mais de barulho. Se você for parar para pensar em alguns contextos, a gente que é dev, por exemplo, né? A AI veio com muita força, né? Para quem também trabalha com dados em geral. Então, aqui a gente vai tentar explorar, conhecer e ter um olhar crítico acerca da AI no contexto da democracia, tá certo? Como eu falei para vocês, inicialmente eu queria contextualizar tanto sobre democracia quanto sobre AI. Então a gente vai trazer alguns conceitos fundamentais, tá certo? A democracia é um dos conceitos mais importantes das ciências políticas e sociais, né? Dentro da visão de Robert Dahl, que foi o que eu escolhi para trazer, porque ele é um dos principais teóricos da democracia no século XX, ele vai definir o regime democrático como aquele baseado na responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados politicamente iguais, né? Para Dahl, a essência da democracia está na capacidade das instituições políticas corresponderem às vontades dos cidadãos, garantindo para todos igualdade política. Eu usei ele como conceito principal para a democracia porque eu acho que dá para a gente ver de uma forma bem clara, mas eu também não podia deixar de citar as contribuições do Norberto Bobbio, que eu conheci esse teórico através de um professor da Rural, que ele me deu a maior das lições sobre democracia, que foi essa visão de que para o Bobbio, né, que o meu professor me passou essa visão, ele amplia a visão ao destacar que a democracia moderna ela só se realiza plenamente dentro do Estado de Direito. Isso significa que tipo não basta a existência de eleições regulares. É preciso que haja respeito aos direitos fundamentais, às liberdades individuais e à legalidade, a proteção das minorias e a garantia de mecanismos para contestação pública, também estão dispensáveis. Ou seja, nesse contexto, a democracia seria o regime que mais respeita a minoria perdedora. Porque se não for assim, a gente acaba entrando num debate, inclusive, que acontece entre Sócrates e Transímeco, no livro A República de Platão, onde Transímeco ele acaba falando, né, que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte, né?
Ou seja, nesse contexto, o lado perdedor ele não tem vez nenhuma, né? Já dentro da democracia, o que perde tem direito a fazer a oposição, né? É o que a gente busca dentro da democracia. Ainda sobre o contexto da democracia, eu queria falar um pouco sobre o que o Marco Constitucional Brasileiro fala. A gente tem o artigo 1º, parágrafo único, né? Que vai falar que todo poder emana do povo e que ele o exerce, né, por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Essa diretriz, né, juridicamente, para muitos juristas, ela traduz valores como participação política efetiva, liberdade de expressão e imprensa, pluralismo de ideias, acesso à informação e proteção dos direitos humanos. Então, a democracia ela é um conceito complexo e que engloba muita coisa. Agora a gente vai para o conceito de AI. A inteligência artificial, ela pode ser entendida, né, como a área da ciência da computação dedicada à criação de sistemas capazes de realizar tarefas que, se feitas por humanos, iriam demandar inteligência. Tipo, aprender, raciocinar, tomar decisões, que é boa parte do que os algoritmos de IA acabam fazendo, né? E reconhecer padrões. A origem desse conceito foi introduzida por John McCarthy em 1956, durante a conferência de Dartmouth. Desde então, a IA evoluiu como um campo multidisciplinar, né, que articula conhecimentos da computação, da estatística, da neurociência, porque se você for ver, os modelos mais robustos, né, do que a gente chama de deep learning, eles se baseiam o sistema em uma célula cerebral. E a gente também tem muitos contextos da IA que a gente acaba caindo em ética e filosofia. Então, realmente é uma área profundamente multidisciplinar, né? Eu também queria citar que antes disso, né, em 1950, o Alan Turing, né, que é o pai da computação, ele no artigo dele famosíssimo, né, que é o Computing, Machinery and Intelligence, ele questionava já se as máquinas podiam pensar. E essas provocações acabaram lançando, né, base para boa parte do que a gente construiu hoje, né? Inicialmente, existia uma ideia de uma IA forte ou geral, que seria capaz de fazer qualquer tarefa intelectual que um humano desempenha, mas isso ficou no campo hipotético, né? Porque é algo que, isso a gente está falando da década de 60, 70, então não tiveram muitos progressos, mas quando a gente começou a pensar numa IA fraca ou estreita, né, que são os sistemas de especializados, né, em tarefas específicas, a gente começou a ter avanço. Hoje em dia, né, a IA ela está aplicada em diversas áreas. Eu até gosto de pontuar isso aqui inicialmente, no sentido de quando eu falar IA, vocês não pensarem só ChatGPT, DeepSeek, Gemini. Não pensem nisso. Pensem nos algoritmos que utilizam IA e que estão inseridos no teu dia a dia. Por exemplo, o Waze, Google Maps, o teu próprio algoritmo do YouTube, do Facebook, do Instagram, enfim, tudo isso acaba sendo feito por uma IA que toma decisão com base naquilo que tu consome, tá certo? Vamos lá agora para IA e democracia, diálogos, tensões e oportunidades, né? A relação entre a AI e a democracia, ela é bem ambivalente, sabe? Porque se um lado a AI oferece ferramentas bem poderosas para aprimorar processos democráticos, por outro lado ela representa riscos enormes à privacidade, liberdade de expressão e à formação de uma opinião pública bem informada, né? É, o potencial democrático da IA, né, segundo, olha, se eu errar essas pronúncias, não se preocupe que vai ter as referências no final, tá? Mas segundo Helbing, eh, a IA pode contribuir para o fortalecimento da democracia ao facilitar acesso à informação pública, otimizar políticas públicas com base em análise de dados, viabilizar deliberações e consultas populares por plataformas digitais e tantas outras coisas, né? Que você imagina se a gente tem um agent que pode responder dúvidas sobre algum programa do governo que sei lá, as pessoas costumam ter dificuldades e demandaria ter uma pessoa respondendo aquilo sempre. Então, você já tira da mão do ser humano e passa para um agent que pode resolver isso para você, poupando dinheiro da máquina, enfim. Então, ela pode sim trazer coisas fantásticas para nossa vida, né? Um exemplo disso é o que o TSE fez, né? Porque a gente nas eleições, tanto de 2018, eu vou acabar falando bastante da eleição 2018-2022, porque envolve muita coisa que tem relação com AI, né?
Os bots, por exemplo, que foram criados para bombardear fake news e atacar reputações, e até mesmo esse sistema do TSE que usa AI para detectar fake news que atrapalhem o serviço eleitoral, né? O processo eleitoral, perdão. Agora, quando a gente fala sobre riscos e desafios, eu acho que as coisas ficam bem claras, né? No sentido do que a gente vai trazer. Porque, por exemplo, esse Shoshana Zuboff, mais uma vez, perdoem pela minha péssima pronúncia, tá? Ele alerta para o surgimento do capitalismo de vigilância, né? Onde grandes empresas vão utilizar a IA para monitorar o comportamento das pessoas, influenciando as decisões econômicas, políticas, sem o nosso consentimento, obviamente, né? A Keith O'Neill, né, também mostra como os algoritmos podem reproduzir preconceitos e reforçar desigualdades sociais, afetando diretamente princípios de igualdade política, né? Além disso, a gente também tem as fake news, né, que a gente já acabou falando sobre, que eu acho que é muito difícil a gente falar de AI sem falar de fake news, né, principalmente opa, perdão, quando a gente começa a pensar no que a gente pode ter por hora, né, que são as deepfakes, por exemplo, que estão cada vez mais realistas, né? Eu inclusive eu inclusive separei alguns videozinhos aqui que eu mesmo gerei, né? Bem simples, só para vocês verem o poder atual dessa ferramenta aqui. Por exemplo, essa daqui é o Veo 3 do Google, né? Eu pedi pra, assim, né? Fiz meio cômico, né? Eu pedi pra ele criar um vídeo de uma criança correndo de um tubarão na praia de Boa Viagem. E tu pode olhar a expressão do menino, né? Então, é algo que há algum tempo atrás era impensável, né? Eu fiz mais um, né? De interação, queria ver como movimentos corporais podiam ser feitos, né? Através disso. Yo, this beat Então, eu is acabei wicked gerando também awesome. áudio, You né? said it, Não kid. Let's consegui bust gerar a em move. português, mas como tô dizendo, eu tô usando aqui uma interface Yo, própria, this né? Que é o Google que disponibiliza, então vai ter limitações, né? Então eu acredito que pela API você deva ter mais liberdade, mas pode ver, o nível de qualidade do que ele Come entrega on, Zay, it's not even deep. é absurdo. I'm drowning. E é isso. Então, além de todo o risco relacionado a perpetuar e amplificar desigualdades pré-existentes ou algoritmos que acabam estimulando discriminação, que eu também separei alguns exemplos, não tantos, porque seriam muitos que eu fui pesquisar, eu fiquei surpreso, né? Nem todos são tão recentes, né? Mas, por exemplo, o Google Vision rotulava a mão de pessoas negras segurando o termômetro como arma. O algoritmo de rostos do Google Fotos em 2015 classificava pessoas negras como gorilas. O Twitter em 2020, a ferramenta Autocrop gerava thumbnails, preferia rostos brancos em fotos com várias pessoas ignorando os rostos negros. O gerador de imagem do Meta, sob demanda, reproduzia estereótipos, falhando em criar casais que eram interraciais e outras coisas. E o Gemini tentou corrigir vieses, mas acabou produzindo imagens de figuras históricas tipicamente brancas como negras, gerou bastante polêmica, inclusive. Então, é o que estou dizendo, né? Existe essa parte da AI com viés, né? Então, por mais que você utilize e que esteja sendo utilizado, é sempre bom entender, é sempre bom, perdão, adiantei mais o slide, é sempre bom você entender que nem tudo é neutro. A neutralidade vem da concepção minha e de muitos teóricos, é um mito, né? Toda ação humana, né, que exerce sobre qualquer coisa é uma ação política, né? Porque nós somos seres políticos. Então, a IA ela vai acabar reproduzindo o viés de quem desenvolveu ela, né? IA e democracia, o cenário político atual, né, como eu falei, a IA ela poderia ser profundamente poderosa a nível de ser usado para extrair dados e entender melhor a vontade da população, mas quando a gente está falando de qualquer coisa que envolva tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade gritante em relação ao acesso à internet e à computação. A gente já discutiu isso em sala, né? Que a gente vem de um lugar de privilégio, de fato. A maioria de nós tem computadores, tem celulares, tem um ambiente para estudar, né? A gente sempre levava para esse contexto educacional, mas quando a gente leva para esse contexto específico do acesso à internet e a dispositivos que possuam acesso à internet, a gente vê também que tem uma diferença muito gritante, né? Quantas pessoas deixaram de receber o auxílio emergencial porque não tinham acesso à internet? Isso existiu, isso aconteceu, tá? Outro ponto
são as fake news e as desinformações, né? Que as eleições, como eu falei, a gente ia acabar citando mais de uma vez, né? Que ficaram marcadas pelo uso intensivo de bots e IA para propagar notícias falsas e manipular tendências nas redes sociais, né? A gente via muito isso no Twitter, né? Não sei se quem vai assistir esse vídeo é usuário do Twitter, mas em 2022 a gente via muitos trends subindo puramente feito por robôs. Quando você ia checar sobre a quantidade de tweets que aquele perfil tinha postado, você via que tratava-se de bot, né? E aqui eu citei algumas iniciativas positivas que a gente tem aqui no Brasil, que é, por exemplo, o TSE, que investe nesse sistema automatizado de checagem de fatos e análise de conteúdo suspeito, né? Os desafios éticos que a gente enfrenta é sobre os usos de dados pessoais para micro-targeting político, que acaba gerando bastante debates éticos e eu acho isso muito interessante. Quando a gente para pensar nesse micro-targeting, é porque a gente vai ter um slide específico só para falar acerca disso. Então eu acho que eu vou deixar a gente para falar sobre isso lá, tá certo? Mas primeiro vamos conhecer o que a legislação do Brasil diz sobre isso, tá certo? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela foi aprovada, né, em 2018 e é a Lei 13.709, né, e ela recentemente entrou em vigência, né? Ela regula todos os dados pessoais do Brasil e vai estabelecer princípios como finalidade, transparência, necessidade e responsabilização. Aí você pode me perguntar o que isso tem a ver com AI. É como eu lhe falei, boa parte das, como eu disse no começo, perdão, quando eu falar AI, não pense puramente em ChatGPT e Gemini. Pense nos algoritmos inteligentes que você usa na sua rede social, que estão captando seus dados, que estão captando, como posso dizer, o seu histórico de compras, que tá traçando um perfil psicológico para ti, tá ligado? E a gente sabe o que pode vir a acontecer. Eu vou falar sobre isso. Teve um escândalo, né, envolvendo uma empresa em 2018 que pegava os dados do Facebook. Então, quando a gente está falando de estabelecer que as empresas vão precisar dizer finalidade, ter transparência e sobre a necessidade de terem aqueles dados e sobre a responsabilização sobre isso, a gente vê que isso impacta diretamente esses algoritmos de inteligência artificial, sabe? Porque existe uma preocupação com a sua autonomia na internet. Eu sempre exercito isso em mim, sabe? De tipo, o que eu tô vendo hoje aqui no meu feed é porque eu quero ver ou existe uma tendência que quer que eu veja isso, sabe? Você não pode olhar para IA, para as IAs assim simplesmente com a inocência de acreditar que Big Techs não desejam influenciar nada e que aquilo ali é absolutamente neutro, né? Porque, como eu falei, a neutralidade é algo profundamente complicado de se obter, tá? Eu separei um exemplozinho aqui, eu não estou fazendo juízo de valor sobre esse assunto. Só foi o mais simples que eu encontrei para saber, para vocês verem como até essas AIs que a gente tem, né, acesso diariamente, elas também têm vieses, né? Por exemplo, você perguntar ao ChatGPT se Taiwan é um estado soberano. Ele vai dizer que é complexo e vai concluir dizendo que funciona como estado soberano, mas que a maioria dos países da ONU não reconhecem. Já o DeepSeek, que é uma AI chinesa, ele vai falar que não é um estado soberano e que é uma parte inalienável da China. Por quê? Porque cada um deles vai tentar atender a agenda ideológica que ele representa, entendeu? Dentro dessas ferramentas como o DeepSeek e o ChatGPT, existem milhões investidos em estrutura. Então é muita inocência acreditar que todas essas empresas, todas essas Big Techs que trabalham, que têm acesso aos nossos dados, elas não vão tentar fazer nenhum movimento que faça proliferar a sua origem ideológica, entendeu? Aí é o que eu estou dizendo. Isso é problemático porque todos esses artigos e que eu deixei aberto, que eu mostrei aqui, eu vou colocar nos comentários do vídeo para quem quiser acompanhar, tá certo? Isso aqui, por exemplo, muitas pessoas estão usando IA para tratar saúde mental. Veja, você está se abrindo e compartilhando informações sobre mega pessoais para uma empresa que a gente não sabe o que acontece com os nossos dados. Eu fui ler a documentação da OpenAI já há um tempo, né? Porque eu trabalho com a OpenAI já tem um tempo.
e eles dizem que não usam pra nada, mas tipo, não existe transparência, entendeu? Com a LGPD, isso teoricamente teria que mudar, mas aí só o tempo vai dizer. Ainda sobre a LGPD, eu tenho um artigo que fui eu mesmo que escrevi, que eu vou deixar na descrição para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. É bem voltado para desenvolvedor, tá? Para quem é desenvolvedor, assim como eu uso AI como ferramenta de trabalho para entregar serviços e soluções. E a gente tem esse vídeo aqui, esse canal aqui, perdão, que é LGPD, Doses Homeopáticas para Nerds, que é de uma professora, uma doutora aqui da Federal, que ela fez vídeo simplificando e é maravilhoso. A LGPD já está vigente, existem multas para quem não segue as diretrizes, então é interessante vocês conhecerem, principalmente quem trabalhar com isso. Voltando para cá, a gente também tem o Marco Civil da Internet, né, que ele vai normalizar o uso da internet no Brasil, garantindo liberdade, privacidade e neutralidade de rede. Né? Como falei, também não se encaixa diretamente no assunto da AI, mas aborda também, né, como é um assunto online, a gente acaba adentrando nisso também. E atualmente existe a PL 21/2020, se eu não me engano, que ela visa estabelecer princípios éticos para o uso da IA no Brasil, né? O respeito à democracia, direitos humanos, não discriminação e uma série de outras coisas, mas ainda está transitando, né? Ainda não foi aprovada. Como algoritmos influenciam eleições, criam bolhas informacionais e manipulam a opinião pública. Vamos lá, né? Mais uma vez, vamos voltar para entender que AI não é só ChatGPT e Gemini, tá certo? A gente está falando de algoritmos que acabam rodando dentro do YouTube, dentro do Facebook, dentro do Instagram. E o que acontece é isso daqui: bolhas informacionais e segmentação algorítmica. O algoritmo funciona como? Você curtiu, você comentou, você compartilhou, ou até o tempo que você passou olhando aquilo. Ele vai entender que aquilo é positivo e vai te mandar mais conteúdo como aquele para tu engajar, sabe? E o que é que isso vai fazer? Isso vai gerar uma bolha informacional. Você vai se cercar por influenciadores que têm uma opinião parecida com a sua. Isso vai dar a ilusão que o mundo inteiro pensa igual a você. O que isso gera? Isso gera como numa eleição, por exemplo, você curte 3 fotos do teu candidato e vai começar a ser bombardeado por informações do teu candidato. Bombardeado, bombardeado. E tu só vai ver isso na rede. Se chegar na eleição e o teu candidato perder, tu vai entender que teve coisa errada, por exemplo. Por quê? Porque eu só vi a publicação do meu candidato. Mas por quê? Porque na tua bolha só tem gente com opinião igual a tua. Porque o algoritmo faz isso. Enquanto isso, em outras bolhas, vão aparecer os outros candidatos, por exemplo. Então, a internet, os algoritmos de hoje, né, eles tendem bastante a criar essas bolhas de segmentação, né? Cada um com as suas opiniões, né? E isso acaba influenciando as eleições, né? Diretamente, né? Não dá para dizer indiretamente, porque boa parte das campanhas hoje são feitas usando Big Data, né? Não é, como posso dizer, não é sem querer, né? Não é sem querer. Existe a intenção deles usarem isso, né? Por exemplo, de publicidade direcionada, eu vou voltar aqui só para ver o termozinho que eu esqueci, é o microtargeting, que é você ter esse perfil que você já traçou através dos algoritmos e enviar conteúdo profundamente personalizado para ele. Você vai acabar bombardeando o cara com esse tipo de informação e o cara vai começar a aceitar, o cara vai começar a ver aquilo. E isso não acontece só a nível de política, por exemplo. A gente parar para pensar em músicas, em vídeos do YouTube, o que aparece ali fui eu que escolhi? O que aparece ali é algo que eu quero ver? Ou é algo que a indústria está me empurrando, a hora eu vou ver e vão conseguir emplacar? A democracia é o livre direito, né? Por isso que eu quis ampliar, né? Até onde a gente está sendo autônomo nessa ideia? Até onde a gente está entregue a essas big techs a nível que elas podem simplesmente escolher aquilo que a gente quer ver e a gente realmente vai achar que é aquilo que a gente quer ver. Então eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Aqui eu acabei deixando as referências que eu usei e os materiais que eu utilizei aqui, os artigos e esse canal da professora, eu vou deixar nos comentários para quem quiser se aprofundar. A LGPD já está vigente, é muito interessante para quem é desenvolvedor, tá certo? Foi um prazer ter esse momento com vocês e qualquer dúvida que tiverem podem me chamar.